Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. É mais uma quarta-feira. Muito obrigado pela sua presença, por estar conosco, mesmo do outro lado. Nós agradecemos a você, agradecemos a Deus e pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, ok? Nós vamos ler em João capítulo 21, versículos 20 e 24. João 21, versículo 20 e 24, e assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Pai, a tua palavra foi lida. Fala a nós nesta noite para a glória do teu nome. Abençoa todas as pessoas que estão ouvindo a tua palavra, mesmo em poucos minutos. Pedimos a tua graça, que o Espírito Santo abra o entendimento de cada um. Entendam, apliquem e vivam a tua palavra dia após dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como João descreve Jesus, né? Como João, o apóstolo João, ele descreve Jesus Cristo, nos diz assim as Sagradas Escrituras. Então vamos ver como é que ele fala de Jesus Cristo. João, ele dá o testemunho dele sobre Jesus Cristo. Ele começa lá no capítulo 1, falando quem é Jesus Cristo. E ele então descreve Jesus Cristo como a encarnação de Jeová, né? A encarnação de Jeová, a glória de Deus revelada à humanidade. A encarnação, Jeová aqui é Deus, né? Quando ele fala encarnação de Jeová, está se referindo a Deus. Então ele está dizendo que Jesus é Deus, é a glória desse Deus revelado, né? Jeová significa Senhor, Ele é o Jeová, Cristo é Jeová, Cristo é Deus. E você vai olhar lá no capítulo 1 de João, ele no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? E então, isso as Sagradas Escrituras nos revelam. Então, a glória de Deus foi revelada à humanidade através de Jesus Cristo. O apóstolo João foi um dos discípulos mais chegado a Jesus, Ele era aquele discípulo que era mais chegado a Jesus. Sempre tem alguém que é mais chegado a seu pastor, não é isso? Tem aqueles irmãos que estão mais em volta do pastor, estão mais próximos dele. E tem aqueles também que estão mais, gostam do seu pastor, amam, mas não são tão chegados a ele. Mas esses que estão próximos mais. Então Jesus Cristo, ele tinha assim João, tinha outros que eram mais próximos a ele. João era era o chamado discípulo amado, era o mais chegado a Jesus Cristo. Ele gostava de estar junto com Cristo aos pés do Mestre, né? João, mais chegado a Jesus, ele dá conhecimento como os discípulos, como ele era esse discípulo tão amado. Então ele era conhecido como o discípulo amado, ou foi conhecido como o discípulo amado. Amado por Cristo, amado por todos. Se olharmos também, se fôssemos olhar, analisar o temperamento de João, você vai ver como Deus trabalhou na vida desse apóstolo. Deus mudou todo o temperamento dele. E assim, Cristo, ele faz essa mesma coisa hoje no seu temperamento. Ele molda a sua vida, molda o seu temperamento. Você também pode ser essa pessoa amável, né, para com os outros, um resultado de amar a Deus. João, ele amava a Cristo. E nós podemos ver que João escreveu 3 cartas e a do Apocalipse, onde ele narra a visão de Jesus glorificado após a sua subida ao céu. Ele escreveu 3 cartas, nós temos a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta, e João também escreveu o livro de Apocalipse, né? Ele escreveu também o próprio livro de João aqui, esse livro de João que nós estamos vendo. Então veja bem, ele escreveu tudo isso aqui. O apóstolo, esse apóstolo amado, no Apocalipse é que ele vai descrever a glorificação de Cristo
após a sua ascensão, ou seja, após Cristo ele ter subido ao céu, né? Após a sua ressurreição, Cristo subiu, os discípulos ficaram olhando. João agora ele fala de Cristo no céu, né? Após ele estar no céu, ele glorificado, com o corpo glorificado. João vai falar isso no livro de Apocalipse, ele fala isso, né? Mas João, em seu evangelho, é o que mais enfatiza a divindade de Jesus. No capítulo 21, versículo 20 e 24, você vai olhar João enfatizando a divindade de Jesus. Por isso que ele vai olhar, se você também olhar no capítulo 1, quando ele diz, no princípio era o verbo, né, a palavra, Hadavá, isso aqui é hebraico, então, no princípio era o verbo, a palavra de Deus era Cristo, ele falando, e ele estava com Deus e era Deus. Então ele mostra que Jesus sempre era divino. Ele fala dessa divindade para que nós todos possamos entender quem é Jesus Cristo. Ele não era um homem, não era simplesmente uma pessoa, mas ele era o Deus Filho. Ele era Deus em forma de homem, era Deus homem. João descreve a pré-existência de Cristo, descrevendo o verbo de Deus antes de ser o Filho de Deus, a completa revelação da Trindade. Então ele faz essa descrição de Jesus Cristo antes dele ser o Filho de Deus aqui na terra, como ele veio, ele foi encarnado, ele nasceu de Maria. Mas João já fala isso lá da eternidade dele. Ele tem um objetivo. Então esse que veio é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que João diz em capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? Então, Cristo, o Filho de Deus. E João, ele dá essa mensagem para nós, Cristo, ele é a revelação da Trindade. Então ele faz essa revelação da Trindade. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olhando para no batismo de Jesus, o que foi que João viu? Ele ouviu a voz dizendo, esse é meu Filho amado em quem me comprazo. João viu o Espírito de Deus descendo como um pomba sobre Jesus Cristo quando ele saiu da água. E João olhava e viu Jesus, e João batizou Jesus. Então temos a Trindade, Deus o Pai quando falava, e Deus o Espírito Santo, e nós temos também Deus Filho, Jesus Cristo. João, ele mostra que Cristo é a revelação da Trindade. João, ele não resiste em nenhum momento em que Jesus chamava Maria de mãe. Quando nós vemos a aparição de Jesus, tudo que ele falou sobre Maria, ele nunca falou de Maria como sua mãe. Isso possivelmente é para cooperar que, mesmo Maria tendo a honra de gerar o Filho de Deus, Maria não era melhor do que as outras mulheres. Mesmo Maria tendo essa honra de ser escolhida por Deus para ser mãe, para gerar Jesus Cristo, o Filho de Deus, ela não era melhor do que as outras mulheres. Ela era tão pecadora quanto qualquer uma outra mulher, falível como qualquer outra mulher, e era um ser humano. Deus a escolheu para ser mãe, mas também ela foi abençoada, né? Foi abençoada com filhos. Deus a abençoou e ela teve filhos depois de ter tido Jesus Cristo. Então Maria, depois de ter tido Jesus Cristo, a Bíblia não diz que ela teve outros filhos de José, porque Jesus não era filho de José. Jesus, ele não tinha jamais o DNA de Maria, ele tinha o DNA do Pai. Ele tinha aparência humana, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então João, ele faz essa descrição de Jesus Cristo. Primeiro porque então que ele tinha que ser homem, porque Deus em si ele não morre, Deus na sua essência ele não poderia morrer, e somente ele na condição de ser humano ele poderia morrer, viria morrer, mas para vencer a morte,
para que todos então pudessem acreditar nele. Então Jesus, ele é o Criador de toda criatura, né? Jesus é o Criador de toda criatura e, portanto, Jesus não pode ser uma criatura, porque tudo que existe foi criado por ele. Então Jesus não é uma criatura, porque ele criou todas as coisas, e se ele criou todas as coisas, então ele não é uma criatura. Por isso que nós só podemos observar que ele, sempre mostrando que ele era o Filho de Deus, ele falava do Pai. Jesus é também o Deus que se fez carne, sendo a sua encarnação a manifestação de sua vontade soberana e graciosa. Então, a encarnação de Cristo foi uma manifestação soberana de Deus, onde Maria, sem ter nenhum contato com José, quando falamos contato sexual com José, não teve, e o anjo então anuncia a Maria e diz que ela está grávida, e ela vai dar à luz um filho, ela vai ter um filho, e Maria então ela fica admirada, como que pode ser? Porque ela sabia qual era o meio natural de uma mulher ter filho, de uma mulher engravidar, ela tendo relação sexual com um homem, e ela não tinha tido nem nada disto, era virgem, mas o anjo disse que aquilo que viria era do Espírito Santo. Deus gerou no ventre de Maria Jesus Cristo, foi o poder soberano de Deus, era a graça de Deus para conosco, era o poder divino agindo ali. Então é isso que nós temos, e isso que nos traz grande alegria, esse Deus maravilhoso fazendo essa obra. Então Cristo é o unigênito do Pai, por isso que ele vai lá em João 3,16, porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito, então ele é o único Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus que João nos mostra, e ele registra mais de 30 momentos em que Jesus diz claramente que seu Pai não é homem. Então, Jesus ele demonstra isso. José como pai terreno e Maria como mãe, era simplesmente para cumprir a lei aqui, e para mostrar a todos que o filho tem mãe. Nessa parte, para mostrar também que ele era um ser humano, como os outros, com grande diferença, sem pecado. E ele era o representante de toda a raça humana, no sentido de morrer por todos, para que todos nele tivessem vida. Então João vai dizer qual a finalidade que Jesus Cristo veio, né? Qual a finalidade que Deus, o Deus de Israel, esse Deus maravilhoso, ele enviou o seu Filho amado. Ele diz, para que todo aquele que nele crê. João, ele não falou de um grupo seleto de pessoas que teriam salvação, mas João está dizendo, todo aquele que nele crê, a responsabilidade individual. Então é quem crê, é fé na obra redentora de Cristo. Deus, ele se alegra, Deus, ele fica satisfeito com aqueles que olham para o seu Filho. João nos mostra isso. Aqueles que olham para Cristo Jesus e vê nele, ali, a imagem do Deus invisível. Ele vê a glória de Deus, e ele vê naquele que olha para Cristo e vê nele a perfeição, que olha para Cristo e vê ele como a única solução da salvação do pecador. Jesus disse, meu Pai não é um ser humano, por isso que ele era divino, tinha a natureza divina, tinha também a natureza humana. Ele sentiu cansaço, ele sentiu fome, ele se parecia com um ser humano, como um judeu, ele tinha essa aparência, ele era um ser humano, 100% homem, 100% Deus. Então João nos mostra isso, e é esse Deus maravilhoso que João apresenta a Jesus Cristo, como o Filho de Deus, como o Cristo eterno, que não teve princípio e nem fim, e ele não era filho de homem, mas filho de Deus, Jesus que veio a este mundo para morrer em meu lugar, em seu lugar. Querido Pai, nós te agradecemos por esse momento precioso que o Senhor nos dá, de meditarmos na Tua Palavra, que a Tua Palavra fale, Senhor, ao fundo do coração de cada um, e possa haver resultados, porque ela não volta vazia. Abençoa todos quantos têm ouvido a Tua Palavra. Querido Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém.